Olá, filhos. Rafael Moreno, professor de física. Essa aula aqui é de termologia, tá? E a gente vai falar também sobre mudanças de estado físico. Só que só considerando temperatura, então não vai ser calorimetria, vai ser termologia. E aí é o seguinte: eu trouxe aqui um esqueminha e a gente já vai para uma questão da macro desse ano, tá? Olha só, existem três estados da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso. Eu imagino que eu já falei isso em algum momento, tá? E aí, qual é a ideia? Existem temperaturas fixas que a gente chama de temperatura de fusão e ebulição, e isso muda de substância para substância, mas a que a gente mais estuda é a água, tá? Ou seja, se a gente estiver numa temperatura muito fria, por exemplo, a menos 20 Celsius, aí a gente vai ter um corpo no estado sólido, tá? Ou seja, gelo no estado sólido, água no estado sólido. Quando a gente chegar em 0 Celsius, começa um processo que a gente chama de fusão, tá? Quando acabar o processo de fusão, se a gente continuar fornecendo calor, a água vai estar no estado líquido, ela vai aquecendo. Então, por exemplo, no estado líquido, a água vai estar em temperaturas do tipo 30, 40, 50, até 100. Quando chegar no 100, a gente começa um outro processo chamado de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Também pode acontecer o contrário. Só para concluir, aqui no gasoso a gente vai ter temperaturas do tipo 120, 110, tá? Maiores do que 100, beleza? Detalhe, todos esses valores estão em Celsius, tá? Então vão existir outras escalas também, como Fahrenheit, como Kelvin, e existem videoaulas aqui sobre isso, tá bom? Existem processos contrários também, só que a gente não vai abordar nessa aula, como condensação, como solidificação, que seria exatamente o contrário, algo esfriando, aí indo do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Mas ainda vão ocorrer nessas mesmas temperaturas, 0 e Celsius para a água, tá? E aí, nessa questão de hoje, a gente vai precisar desses conceitos muito bem estabelecidos na cabeça, tá? Lembrando, fusão, mudança do sólido para o líquido, ebulição, mudança do líquido para o gasoso, beleza? Bora para a questão. Essa questão aqui caiu no vestibular da Macro nesse ano, tá? O vestibular da UEA, tá? Beleza, bora dar uma lida aqui. Na tabela são apresentados dados de temperatura de mudanças de estado físico de 5 substâncias químicas, tá? Não sei nem agora se essa questão é de física ou química. Na verdade, como é um processo físico, isso aqui é uma questão de física, tá? Seguinte, então são 5 substâncias diferentes e, ou seja, tu não sabe quais são e também por esses valores aqui não são a água, tá? E o que é que você tem que observar? Todos os valores aqui estão em Kelvin, tá? Peraí que eu não queria arriscar isso aqui. Todos os valores aqui estão em Kelvin. Deixa eu... Pronto. E outra informação. Deixa eu fazer de verde também. Beleza. Então, a gente tem as informações de temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então, são essas informações aqui, ó, onde vai ocorrer a mudança de estado físico, tá? Beleza. Só que para essas substâncias que são diferentes da água. Em um ambiente com temperatura de 37 Celsius, a substância da tabela que estará no estado no estado gasoso e a que estará no estado sólido são respectivamente as de número. Então a gente quer saber quais dessas substâncias, 1, 2, 3, 4, 5 estão no estado gasoso e quais estão no estado sólido, sendo que essa informação aqui está em Celsius e as informações na tabela estão em Kelvin. E aí o que a gente tem que fazer? Como a gente não pode comparar Celsius com Kelvin diretamente, numericamente, a gente tem que converter este valor para de Celsius para Kelvin, tá? Você poderia pensar em passar esses aqui todos para Celsius, só que tu ia levar muito tempo, porque tu ia ter que fazer 10. Então tu vai fazer só uma vez aqui 37 Celsius para Kelvin, tá? A transformação de Celsius para Kelvin obedece essa regrinha aqui, ou seja, se tu somares 273 Celsius a temperatura que tu tens em Celsius, tu vai ter a informação em Kelvin, tá? Então, onde tinha TC, eu vou colocar 37, tá? TK é o que eu estou procurando, a temperatura em Kelvin, mais 273. Vou lembrar de colocar videoaula sobre esse assunto no final do vídeo e nos links, tá? E se tu fizer essa soma aqui, vai dar 310 Kelvin, tá? Então, a temperatura de referência é 310 Kelvin. O que eu gostaria que você fizesse agora? Eu gostaria que você verificasse aonde 310 Kelvin está em cada um desses intervalos aqui que a questão propôs, tá?
para resolver. Inclusive eu espero que você pause o vídeo e tente fazer. Eu devia ter recomendado isso no início. Seguinte, 310 Kelvin, né? 310 Kelvin vai estar bem aqui nesse intervalo entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, se tiver entre a temperatura de fusão e a de ebulição, a substância vai estar no estado líquido, tá? Então, essa primeira aqui vai estar no estado líquido, tá? Eu não vou escrever tudo aqui, só escrever aqui, líquido. Beleza? E a gente vai fazer isso para as outras substâncias, tá? Então, 310 estaria entre 301 e 342, ou 942. Então, também estaria no estado líquido, pelo mesmo motivo, tá? Inferno, agora não sei escrever líquido. Beleza. 310, maior que 172 e é maior que 238. Então, estaria bem aqui. 310. Ou seja, essa substância 3 estaria no estado gasoso, tá? Beleza. Estaria 310 é menor que 386, então estaria para cá, tá? Ou seja, essa substância aqui é sólida, tá? Porque a temperatura é menor que a temperatura de fusão, tá? E 310 estaria entre 234 e 629, tá? Ou seja, essa substância aqui também estaria no estado líquido, tá? Então, olha só, como ele quer que a primeira seja no estado gasoso, seria a substância 3, tá? Então, substância 3 bem aqui, ó, tá? Lembrando, ele pede estado gasoso e sólido, respectivamente. Então, o primeiro número aqui se refere à substância no estado gasoso, tá? Ele quer a segunda no estado sólido. A segunda no estado sólido é a substância 4, tá bom? Então, a resposta dessa questão seria a letra E, beleza? Pegou todas as informações? Tranquilinho, né? Aqui a gente fala sobre mudança de estado físico. Eu espero que tu consiga ter uma visão geral do que eu anotei. A gente fala sobre mudança de estado físico, conversão entre escalas de temperatura de Celsius para Kelvin, tá? E aí a gente também entende como a gente pode fazer leitura de tabelas de modo a acelerar a resolução, tá? Então, tenta avaliar direitinho o que eu fiz, tenta pensar em formas diferentes de resolver essa questão. E bons estudos e até a próxima. Se tu não entendeu algo, por favor, comenta. Eu vou colocar um link aqui de uma videoaula que deve ser antiga, mas eu espero que possa te ajudar, tudo bem? Bons estudos e até a próxima.